A gente volta a falar sobre os entregadores de aplicativos que aprovaram paralisação, discutem uma nova data do break. Eles participaram, nesse 1º de maio, de um ato aqui na Paulista contra o fim da... Contra não, a favor do fim da escala 6x1. Diego, muito obrigada por nos atender. Quero te ouvir em relação às definições do break dos apps nesse momento. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que estão me ouvindo aí agora. Thalita, nós estamos conversando, né? Temos sim já acordado aí que vamos fazer uma nova paralisação, mais um break. Ainda estamos decidindo a data ideal, né? Porque esse break ele vai ser diferente. Ele vai abranger mais ainda a categoria, né? Nós precisamos articular detalhadamente e convidar todos os entregadores, entregadoras e até mesmo os parceiros iFood. Porque hoje o iFood ele cobra uma taxa muito injusta para o parceiro, para o estabelecimento. E nós vamos convidar esses estabelecimentos para participar do nosso break também. Perfeito, que ótima ideia. Pois é, uma boa, sim. Eu quero trazer o Eduardo Castro e a Laura Capriglione para conversar aqui com a gente sobre a paralisação, sobre a organização que vocês têm feito. Fiquem à vontade para questionar também o nosso convidado. Douglas, isso. Arrancada, Laura, vai lá. Posso fazer uma pergunta? Douglas, querido... Diego, desculpa, eu também me confundi. Desculpa. Diego, desculpa, é Diego. Diego, a gente estava aqui conversando sobre essa questão da organização dos motoboys, né? Eu queria que você explicasse como é que vocês estão vendo essa questão da organização dos motoboys, se vocês como que vocês estão se vendo? É como um sindicato, é como um movimento social, é como uma galera. Ou como uma cooperativa, ou sei lá, como é que vocês estão se enxergando agora como organização e como que vocês pretendem aumentar a representatividade dessa organização de vocês? Desculpa, como que é o nome da senhora? Laura. Dona Laura, olha... Não me chama de dona, pelo amor de Deus. Desculpa, perdão. Nós estamos se organizando, a categoria, né? Diversas lideranças de todo o estado do Brasil. Nós estamos nos conversando através de plenária online. Inclusive, hoje tem uma plenária para a gente tomar algumas decisões de organização do break. A categoria em si, ela é dividida por diversas lideranças, não tem somente uma liderança. E eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês e para a sociedade também que nos assiste nesse momento, que nenhum sindicato tem representatividade com a categoria. A categoria não se sente representada por nenhum tipo de sindicato, né? Então, isso nós precisamos deixar bem claro. O ato que aconteceu em São Paulo e no Brasil todo, no dia 31 e no dia 1º de maio, ele foi um ato dos trabalhadores. Foi um ato da categoria que se organizou através de grupos de WhatsApp, foram conversando, colocando a sua indignação e juntamos tudo e fomos mostrar isso nas ruas, né? Para que não só o iFood veja a precarização que ele está fazendo na categoria, para que a sociedade, a população entenda a necessidade que o entregador ele vive hoje nas cidades do nosso país. Diego, sim. Pronto, acertei. Eu sou Eduardo, pronto. Eu entendi, pelo jeito que você colocou, que se vocês, quando você diz assim, não é o sindicato que está mobilizando a categoria, significa que há alguém, ou algum grupo, algum sindicato que quis falar em seu nome, o nome da categoria. Fala um pouco dessa relação. Existe um sindicato e vocês não se veem representados, fazem parte e não fazem parte. Fala um pouco disso, desse... Por que você deixa tão claro que não é um sindicato que está puxando a manifestação? Desculpa, eu não me recordo o nome do senhor. Eduardo. Eduardo, olha, nós entendemos hoje que
o sindicato ele está querendo se aproveitar de uma oportunidade, de um ato que nós fizemos, né, mostrando a indignação da categoria. Porque hoje a categoria de entregador em si que existe no nosso país, ela não se sente representada pelo sindicato, Quem né? é o Por quê? sindicato? Quem é, Diego? Quem é o sindicato? Quando você fala assim, Olha, temos sindicato, é qual? Aqui em São Paulo só tem um, né? Só tem um sindicato, né? Eu não quero estar citando os nomes para não acabar vir represária para cima de mim, porque eu sou pai de família, né? Eu sou trabalhador, então eu não quero sofrer esse tipo de represária, né? Então, a categoria em si, ela não se sente representada pelo sindicato, mas ela quer demonstrar para a sociedade a indignação que todos está e a precarização que todos está. Porque se o sindicato representasse a categoria, o sindicato já deveria ter tomado algum tipo de providência para poder sentar e conversar com essas plataformas digitais que está operando no nosso país sem dar sequer uma condição de trabalho para os entregadores. E até o momento, nenhum sindicato tomou nenhum tipo de atitude referente a esse tipo de situação. Depois que viram a revolta da categoria se organizando e indo para a rua, foi que o sindicato quer se levantar dizendo que é organizador do break. E não é isso que está acontecendo, né? Nós somos uma categoria independente, que estamos se unindo, se organizando para reivindicar os nossos direitos como trabalhadores. Diego, é claro, vocês estão num processo de organização, como a gente estava falando antes, é uma categoria muito jovem ainda, né? Como nesse tamanho e tal. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu vejo que vocês têm uma reivindicação dirigida para o iFood, né? Mas você não acha que, por exemplo, o governo, através do Ministério ou da Justiça, poderia entrar para fortalecer a causa de vocês? Por exemplo, vocês cogitam entrar com alguma representação na Justiça do Trabalho ou fazer alguma reivindicação para o governo federal no sentido de favorecer uma regulamentação, de repente, de uma taxa mínima para os entregadores? Como é que vocês se relacionam com esses outros poderes aí, né? Quer dizer, tanto o governo federal quanto o judiciário. Olha, a nossa reivindicação não é somente para o iFood. A nossa reivindicação do reajuste é para todas as plataformas digitais que hoje operam no Brasil. Por quê? Vou explicar para vocês algo. R$ 4,60 é uma taxa mínima da Uber. R$ 5,70 é a taxa mínima da 99. R$ 6,50 é a taxa mínima do iFood. Então, gasolina aumentou, tem o desgaste da moto, precisa de pneu, pastilha de freio, óleo, tudo subiu, né? E isso, as taxas, elas ficaram congeladas pelo período de 3 anos. Se a inflação subiu, nada mais justo que as taxas venham acompanhando também. Então, o que nós estamos pedindo é o quê? O mínimo que as empresas, plataformas digitais, ela pode pagar para o trabalhador, para que o trabalhador venha suprir com esses gastos que ele tem hoje no dia a dia. Porque não está barato, não está com o valor de 3 anos atrás, né? Então, o que nós estamos pedindo na nossa reivindicação são um valor justo para todas as plataformas digitais. Porque se a gente não se posicionar agora, daqui a pouco está vindo outras plataformas digitais e cada vez mais o serviço vai ficar precário e vai escravizar mais ainda a nossa sociedade. Sobre o ponto do governo, é importante sim que haja uma regulamentação, que haja um projeto de lei tramitando dentro da Câmara, mas um projeto de lei que seja a voz do trabalhador, um projeto de lei que a categoria crie, que a categoria sente, discute qual que é os pontos de vista de todos os entregadores e coloque no projeto de lei as reivindicações deles.
que a reivindicação hoje da categoria é a reivindicação simples. O que é uma taxa de R$ 10, uma taxa mínima de R$ 10 até 4 km? Para o iFood não é nada. O iFood ele investe milhões em propaganda. O iFood ele ganha em cima do comerciante, ele não investe nada em cima do estabelecimento. Ele pega o produto do estabelecimento, vende na plataforma digital dele e ainda tira uma porcentagem de 27%. Então isso não é nada para ele. Ô Diego, eu tenho uma dúvida, queria te questionar. Entre essas reivindicações e essa proposta que você coloca, que deve ser construída pelos trabalhadores, pela categoria, tal reconhecimento de vínculo com as plataformas, reconhecimento de vínculo trabalhista com as plataformas, é um desejo da categoria ou não? Porque há um debate na justiça sobre, em alguns casos a justiça reconheceu, em outros não. Como a categoria se coloca em relação a essa demanda? Olha, a categoria ela não tem interesse em criar vínculo através de CLT. Mas a categoria entende que nós precisamos traçar um valor mínimo de uma taxa para que a gente venha ter as condições, né, de levar o sustento para as nossas famílias. Por quê? Hoje, você vê muitos entregadores desesperados para poder atingir uma meta. Porque todos nós, como nós saímos hoje de casa, nós saímos com uma meta de fazer um valor X, uma meta de fazer um valor de R$ 250 naquele dia, para pagar uma conta de água, para pagar uma conta de luz. Porque no dia seguinte a gente não tem nada garantido, não tem nada certo. Então a gente sai com aquela meta diária. Só que conforme as taxas está cada dia, cada vez mais baixa, a gente não consegue atingir o teto da nossa meta. Você chega no estabelecimento, o estabelecimento demora 10, 15 minutos para preparar o pedido. Uma taxa de R$ 6,50. Você pega o pedido, você vai até o cliente ele demora de 10 a 15 minutos para descer para receber o pedido. Já foi 30 minutos perdido. Né? Aí você vê, em 1 hora, o companheiro ele ganhou o quê? R$ 6,50. Quantas entregas de R$ 6,50 que ele vai ter que fazer para no final do dia ele ter o dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz? E com a demora disso aí, o companheiro ele vai o quê? Vendo a necessidade de correr, vendo a necessidade de passar um farol vermelho, porque ele precisa atingir aquela meta para fazer a despesa da sua casa, para pagar o seu aluguel, para pagar a sua conta de água, sua conta de luz, né? E se a gente não criar um projeto de lei com a taxa mínima, que é o que a categoria quer, que é o que a categoria está brigando, reivindicamos no dia 31 e no dia 1º, que é a taxa mínima de R$ 10 até 4 km, mais o adicional de R$ 2,50 por km rodado, a redução da quilometragem para bike para até 3 km, o fim das entregas dupla e tripla. Por que o fim das entregas dupla e tripla? Ou que a empresa pague o valor cheio de cada entrega. Não, eu entendo, é importantíssimo isso que você coloca em relação à pauta salarial desses trabalhadores. A minha dúvida é em relação ao que vai além, porque numa relação com a CLT, por exemplo, relação de CLT, você tem um amparo caso haja um acidente de trabalho, por exemplo, né? E em outras formas de trabalho, como a que os trabalhadores têm hoje, vinculados às plataformas, isso não existe. Então, assim, para além da pauta salarial, como que se daria essa proteção ao trabalho como um todo, que não seja via CLT ou vinculação às plataformas? Olha, o iFood e as outras empresas, as outras plataformas digitais, ela surgiu com um negócio de trabalho com uma oportunidade muito grande, não só para aquela categoria, e sim para outras pessoas também que queiram fazer uma renda extra. Porque ela não tem uma obrigatoriedade do colaborador cumprir aquele determinado horário. Se você transforma esse colaborador
Em um CLT, o que vai ocorrer? Ele vai ter que cumprir uma jornada de trabalho de 9 horas diária e 44 horas semanal. E não é isso que a categoria quer. A categoria quer a sua flexibilidade. Ah, eu quero ir trabalhar, eu vou. Eu não quero, eu não vou. Eu fico em casa descansando. Eu tenho um compromisso para me fazer. Eu quero estar no meu trabalho, eu quero sair, quero pegar meus filhos na escola. Essa flexibilidade que a categoria quer. Eu estou aqui, estou fazendo as minhas entregas, eu quero desligar o aplicativo e quero ir na reunião dos meus filhos. E você sendo CLT, você não tem flexibilidade nenhuma. Você tem que chegar lá, você tem que se sujeitar a entrar aquele horário. Se você tem uma reunião do seu filho, o seu superior, você pede uma liberação, o seu superior acha ruim, e não é isso que nós queremos. Nós queremos continuar com a flexibilidade, mas que tenhamos um valor mínimo para que as empresas venham cumprir. Através disso aí, o entregador ele vai diminuir um pouco na velocidade, porque ele vê que tendo uma taxa justa, um valor justo, ele não vai ter a necessidade de correr desesperado igual louco. Nós vamos até reduzir os acidentes no trânsito através desse aumento de taxa, porque ele vai atingir a sua meta rápido. Uma pergunta, só tentando concretizar isso que a Thalita A perguntou. conversa está muito boa. Que tá muito esclarecedora aqui. Eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente estão aprendendo muito. Diego, por exemplo, a Thalita estava falando, quando um trabalhador CLT é acidentado, ele pode esperar a recuperação dele recebendo salário e tal. Ele pode não, ele vai receber. Ou, por exemplo, férias. O trabalhador CLT tem direito a férias, tem direito a um 13º, tem direito a vários benefícios. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, não seria justo, eu estou entendendo que tem essa questão da flexibilidade e tal, e eu acho que cada vez mais todo mundo quer flexibilidade, inclusive na verdade. O CLT. Inclusive o CLT. É isso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, você não acha que deveria colocar... A gente vê que aqui em São Paulo tem um monte de menino morto e menino que ficou aleijado, paraplégico e tal, não sei o quê, por causa de acidente de moto. Os aplicativos hoje em dia não respondem, não atendem em nada esse cara que sofre esse acidente. Você não acha que seria justo que, se você está entregando para o iFood, que o iFood pagasse... Ele vai ganhar, né? Se você se acidentar entregando com o iFood, não era o caso de colocar algumas outras reivindicações também para pegar e defender os interesses dos motoboys? Ou seja, entenderam quase como se, olha, são 5 aplicativos que estão trabalhando, é como se a pessoa estivesse trabalhando para 5 empregadores, né? Com horários flexíveis. Mas durante o período que está trabalhando, então aí você teria direito à questão da escala 6x1, ao descanso semanal, ou vários descansos semanais. Quer dizer, você poderia pegar e falar, olha, o iFood, você está me pagando isso, eu estou trabalhando, a minha média por dia é isso. Então é isso que eu vou receber no dia que eu não trabalhar, nos dias que eu não trabalhar, porque é descanso. Mas para isso... exige uma regulamentação, né? É isso que a gente está falando, não é isso? Sim, precisa realmente que ocorra a regulamentação. Isso aí não é claro, porque nós não temos somente uma plataforma digital. Nossa reivindicação não é somente para o iFood, é para todas as plataformas digitais. Uber, 99, Lalamove, Rappi, todas. Então tem sim. Está na hora que do nosso país entender que nós precisamos regulamentar essas plataformas digitais. Por quê? Hoje nós temos um problema dentro dessas plataformas digitais que não tem nenhum entregador que trabalha somente em uma plataforma digital. A maioria dos entregadores trabalha em 2, 3 plataformas digitais. Isso tudo no mesmo dia. Por quê? Porque quando uma plataforma digital está com a taxa alta, ele está ali fazendo. Quando ela acabou aquela demanda de pedido, ela baixou o valor da taxa, ele vai para outra plataforma digital.
Então, hoje tem uma briga entre as plataformas digitais que fala o seguinte: o entregador ele só está assegurado quando ele faz a coleta do pedido. Então, tem um suposto seguro de vida, né, que nós não temos acesso à apólice, nós não temos acesso à documentação. Você assina lá, aceitou, aceitou e fala que nós estamos segurados. Nós vimos na audiência pública que o Guilherme Boulos chamou que em 2024 o seguro do iFood era 100 mil. Depois do break caiu para 60 mil. Então, você vê a divergência das plataformas. Então, quando o entregador ele sai da sua residência, coloca a sua bag nas costas e liga o seu aplicativo, ele não está assegurado. Ele só passa a estar assegurado depois que toca a primeira entrega, ele aceita, ele vai lá, pega a entrega, aí ele começa a ser assegurado. Depois que ele está com o pedido do cliente. Quando ele vai até o cliente fazer a entrega que ele devolve, faz a entrega lá que ele finalizou, ele já não está mais assegurado. Por isso que nós temos muitos entregadores que se acidentou trabalhando, que não recebeu o seu seguro, né, não teve direito, é por causa disso. Por causa ele só tem, o entregador ele só está assegurado quando ele está com a entrega do iFood. E eu queria falar para toda a sociedade nesse momento que eles precisam aderir ao nosso break, desse que está vindo agora. Porque eles também, o iFood também, se aproveita dos estabelecimentos, cobrando juros abusivos, cobrando taxas abusivas. Os estabelecimentos precisam nos ajudar, porque ficando bom para a gente, vai ficar bom para os estabelecimentos também. Todo mundo vai entender e vai criar essa indignação que hoje os entregadores criaram com essa cobrança abusiva. Eu vou tentar. Assim, tudo é comunicação, né? Tudo é como a gente fala, como a gente entende e a partir de então como a gente pensa. Acredito, e o Diego vai me corrigir se eu estiver errado, que muita gente na categoria acredita, se sente, como não tem necessidade de cumprir horário, é o dono do seu dia. É isso que ele estava dizendo. Eu consigo ir levar minha filha na escola, eu consigo fazer uma compra, eu consigo inclusive mudar de aplicativo. Ou seja, não teria nenhum patrão. Só que quando a gente entra em contato com essas informações que o Diego está dando, a conclusão que eu estou chegando é que ele tem 5 patrões. E que nenhum desses patrões dá a ele o mínimo necessário para que, enquanto ele não esteja correndo em cima da sua moto, ele tenha um mínimo de proteção. E proteção aqui é em todos os sentidos. Proteção de saúde, no caso de ter uma gripe, proteção de saúde no caso de necessidade, né, por um plano de saúde, para além do SUS, né? Proteção, agora que acabou o DPVAT, não tem proteção, não tem mais esse seguro, não tem o pagamento da hora parada caso ele sofra um acidente, e esses 5 patrões que ele tem não estão nem aí. Porque eles dizem, vocês têm horário? A minha impressão, repito, é a sensação que eu tenho. Obviamente que cada um tem a sua, né, Diego? A sensação que eu tenho é que vocês têm 5 patrões controlando a vida de vocês e nenhum deles é responsável por dar um mínimo de segurança quando vocês precisam. Vocês só dão lucro para eles. Sim. Acho que aí é que tá um problema de compreensão que às vezes atrapalha na união, né? Na negociação. Porque se eu achar que eu estou brigando, vocês estão brigando contra 5. Não contra um. Ou a minha sensação não é a que você tem. O senhor está perfeitamente correto. Está totalmente correto. Nós estamos brigando contra 5 plataformas digitais. E outras plataformas que estão vindo. Se a gente não se atentar agora, olha, veja só, está acontecendo algo que toda a sociedade elas tem que enxergar. Se a gente não se atentar agora e levar essas empresas para a regulamentação, vai vir outras plataformas digitais.
os serviços vão começar a ficar cada vez mais precários. E a nossa população vai sofrer cada vez mais. Porque hoje o entregador ele tem que trabalhar 12, 13, até 14 horas por dia. Tem muitos que fazem 16 horas por dia para poder dar uma condições de vida melhor para a sua família, para poder pagar o aluguel, pagar uma perua para os seus filhos, dar algo além só o básico. Então, outras plataformas digitais vão vir para o nosso país, porque aqui não tem lei, aqui não tem legislação, não tem algo que obrigue as plataformas a pagar o valor, pelo menos o valor mínimo para o trabalhador. Eu quero agradecer demais, Diego, a sua participação aqui com a gente. É isso, como a Laura já colocou. Acho que todos nós pudemos aprender muito mais sobre as demandas da categoria, sobre os formatos de organização que vocês têm. E é isso, assim, o espaço está aberto, viu? Conte com a gente para dar voz a vocês, trabalhadores, e informar a sociedade em relação a essas pautas, que, como você coloca, são importantes não só para vocês, mas para todo mundo. Se juntando, criando uma manifestação forte e massiva, é claro que todo mundo avança junto. Então, assim, o espaço está aberto, a TVT está aberta para vocês, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até. A gente conversou, então, com a liderança do Break dos APPs aqui em São Paulo, o Diego, que trouxe muita informação interessante para a gente discutir do que se trata essa categoria, como avançar em relação às principais demandas. É isso, a gente segue com essas conversas aqui no Primeira Edição.